Ouça, povo de Israel, ouça este meu cântico fúnebre. A Virgem Israel caiu para nunca mais se levantar. Está estendida no chão e não há quem a ajude a ficar em pé. O Senhor soberano diz: quando uma cidade mandar 1000 homens para a batalha, apenas 100 retornarão. Quando delas saírem 100, apenas 10 voltarão com vida. Assim diz o Senhor ao povo de Israel: busquem, me vivam. Não adorem nos altares em Betel. Não vão aos santuários em Gilgal ou Berseba, pois os habitantes de Gilgal serão levados para o exílio e os de Betel serão reduzidos a nada. Busquem o Senhor e vivam, do contrário, Ele passará por Israel como um fogo e a destruirá por completo. Não haverá em Betel ninguém que possa apagar as chamas. Vocês transformam a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo. Pois Ele criou as estrelas, as Pleiades e o Órion. Transforma a escuridão em manhã e o dia em noite. Tira a água dos oceanos e a derrama sobre a terra. Seu nome é Senhor. Com rapidez tremenda, destrói os fortes e esmaga suas defesas. Como vocês odeiam juízes honestos, como detestam os que dizem a verdade, oprimem os pobres e roubam seu trigo com impostos injustos. Por isso, ainda que construam belas casas de pedra, jamais morarão nelas. Ainda que plantem videiras verdejantes, jamais beberão o vinho delas. Pois eu sei que seus atos de rebeldia são muitos, e seus pecados são grandes, afligem o justo, aceitando subornos, e não fazem justiça ao pobre nos tribunais. Quem for prudente ficará de boca fechada, pois este é um tempo de desgraça. Façam o bem e fujam do mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, os ajudará. Como vocês afirmam, odeiem mão e amem o bem. Estabeleçam a justiça em seus tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, ainda tenha compaixão do remanescente de seu povo. Portanto,
Assim diz o Senhor soberano, o Deus dos exércitos: haverá choro nas praças públicas e angústia nas ruas. Chame os lavradores para chorar com vocês. Convoquem pranteadores para lamentar. Haverá lamento em cada videira, pois destruirei todas elas. Diz o Senhor que aflição espera vocês que dizem: se ao menos o dia do Senhor chegasse. Não fazem ideia do que desejam. Aquele dia trará escuridão, e não luz vocês serão, como o homem que foge de um leão e acaba encontrando um urso, que apoia a mão na parede de sua casa e é picado por uma cobra. Sim, o dia do Senhor será de escuridão e não de luz. Não haverá um só raio de claridade no meio das trevas. Se do imenso desprezo de suas festas religiosas, não suporto suas reuniões solenes, não aceitarei seus holocaustos, nem suas ofertas de cereal. Não darei a mínima atenção para suas melhores ofertas de paz. Chega de seus ruidosos cânticos de louvor. Não ouvirei a música de suas harpas. Em vez disso, quero ver uma grande inundação de justiça, um rio inesgotável de retidão. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto. Povo de Israel, não. Vocês serviram Sicut, seu Deus Rei, e Quium, seu Deus Estrela, imagens que fizeram para si mesmos. Por isso, que a aflição espera vocês, que vivem sossegados em Jerusalém, e vocês que se sentem seguros em Samaria. São líderes famosos em Israel, e as pessoas recorrem a vocês. Vão, porém, a Calné e vejam o que aconteceu ali. Depois vão à grande cidade de Ramate, desçam a cidade filisteia de Gaite. Vocês não são melhores que elas, e vejam como foram destruídas. Vocês afastam qualquer pensamento de calamidade vindoura, mas suas ações só apressam o dia do castigo. Que a aflição espera vocês, que se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás, comendo a carne de cordeiros do rebanho e dos novilhos engordados no estábulo. Entoam canções ao som da harpa e pensam ser grandes músicos como Davi. Bebem vinho em taças enormes e se perfumam com os melhores
óleos aromáticos não se importam com a ruína da nação. Por isso serão os primeiros levados para o exílio. As festas dos que viviam sossegados cessarão. O Senhor soberano jurou por seu próprio nome, e é isto que Ele, o Senhor, o Deus dos exércitos, diz: não suporto a arrogância de Israel e odeio suas fortalezas. Entregarei esta cidade e tudo que nela há, seus inimigos. Se restarem 10 homens numa casa, todos morrerão. E quando um parente responsável por sepultar os mortos entrar na casa para tirá-los de lá, perguntará: o que restou? Há mais alguém com você? E quando o sobrevivente começar a responder não, eu juro pelo, o parente o interromperá e dirá: pare, nem sequer mencione o nome do Senhor. Quando o Senhor der a ordem às casas, grandes e pequenas serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode ará-las com bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Contam vantagem pela conquista de Lodibar. Acaso não conquistamos Carnaim com nossa própria força? Ó povo de Israel, estou prestes a trazer contra vocês uma nação, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. Ela os oprimirá em toda a sua terra, desde Lebo Amate ao norte até o vale de Arabá. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou numa visão. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havia sido colhida dos campos, quando brotava a colheita principal. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, perdoa-nos, do contrário não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno.
Então o Senhor voltou atrás e disse: o que você viu não acontecerá. Foi isto que o Senhor soberano me mostrou em outra visão. Ele se preparava para castigar seu povo com um grande fogo. O fogo havia consumido as profundezas do mar e devorava toda a terra. Então eu disse: ó Senhor soberano, imploro-te que pare. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor soberano voltou atrás e disse: isso também não acontecerá. Foi isto que ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé junto a um muro que havia sido construído, usando-se um prumo, e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: provarei meu povo com este prumo, não fecharei mais os olhos para o que fazem. Os santuários idólatras de seus antepassados ficarão em ruínas. E os lugares de adoração de Israel serão destruídos. Trarei a espada contra a dinastia de Jeroboão. Então Amazias, sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel. Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Assim diz ele: em breve Jeroboão será morto pela espada, e o povo de Israel será enviado para o exílio. Então Amazias ordenou a Amós: vai embora daqui, profeta, volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando ali. Não nos incomode com suas profecias aqui em Betel. Este é o santuário do rei e o lugar de adoração de todo o reino. Amós respondeu: não sou
profeta e nunca fui treinado para ser profeta. Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos, mas o Senhor me tirou de junto de meu rebanho e disse: vai, profetize a meu povo Israel. Agora, portanto, ouça esta mensagem do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel. Pare de pregar contra meu povo. Mas assim diz o Senhor: sua esposa se tornará prostituta nesta cidade, e seus filhos e filhas serão mortos pela espada. Sua terra será dividida. Em outra visão, o Senhor soberano me mostrou um cesto cheio de frutas maduras e perguntou: Amós, o que você vê? Respondi: um cesto cheio de frutas maduras. Então o Senhor disse: assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro. Não voltarei a adiar seu castigo. Naquele dia, os cânticos no templo se transformarão em lamentos. Haverá cadáveres espalhados por toda parte, serão levados em silêncio para fora da cidade. Eu, o Senhor soberano, falei. Ouçam isto, vocês que roubam dos pobres e oprimem os necessitados. Não veem a hora de o sábado acabar e as festas religiosas terminarem para que voltem a fazer negócios. Usam medidas falsas para medir o trigo e enganam o comprador com balanças desonestas. Misturam o trigo que vendem com palha varrida do chão. Escravizam os pobres por uma moeda de prata ou um par de sandálias. O Senhor, a glória de Israel, jurou por seu próprio nome: jamais esquecerei tudo que vocês fizeram. A terra tremerá por causa de suas maldades, e todos que nela habitam lamentarão. A terra se levantará como o Nilo, rio do Egito. Na época das enchentes, ela se erguerá e depois afundará. Naquele dia farei o sol se pôr ao meio-dia, e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei suas festas em tempos de lamento e seus cânticos em canções fúnebres.
Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça, como se seu único filho tivesse morrido. Será um dia de muita amargura. Está chegando o tempo em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. As pessoas andarão sem rumo, de mar em mar e de um extremo ao outro, em busca da palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia, moças belas e rapazes fortes desmaiarão de sede, e aqueles que juram pelos ídolos de Samaria, que fazem juramentos em nome do Deus de Dan e votos em nome do Deus de Berseba, todos eles cairão e nunca mais se levantarão. Fome da palavra. O Senhor mostrou um cesto cheio de frutos e disse: meu povo já está maduro. Não há mais tempo, não há mais desculpas. O juízo vem, a terra vai tremer. Negociam com balanças desonestas, escravizam os pobres por nada, mas o Senhor jurou pelo seu nome, jamais esquecerá suas obras más. Vem a fome, não de pão nem de água, mas de ouvir a voz do Senhor. De mar em mar, de norte a sul, buscarão a palavra, mas não acharão. O sol se apagará ao meio-dia, as festas se tornarão em lamento, mas quem se humilhar diante de Deus encontrará vida, esperança e perdão. Vem a fome, não de pão nem de água, mas de ouvir a voz do Senhor. De mar em mar, de norte a sul, buscarão a palavra, mas não acharão. Senhor, dá-nos sede da tua presença, faz-nos viver pela tua verdade, que não falte em nós o teu Espírito. Tua palavra é vida, é eternidade. Vem a fome, não de pão nem de água, mas de ouvir a voz do Senhor. Só em ti, Jesus, a vida é. Então vi o Senhor em pé junto ao altar,
esse golpeie o alto das colunas do templo, para que os alicerces tremam. Derrube o telhado sobre a cabeça do povo que estiver embaixo. Matarei a espada os que sobreviverem, ninguém escapará. Ainda que cavem até o lugar dos mortos, estenderei a mão e os arrancarei de lá. Ainda que subam até os céus, os farei descer. Ainda que se escondam no topo do Monte Carmelo, os buscarei e de lá os tirarei. Ainda que se escondam no fundo do mar, enviarei a serpente marinha para que os morda. Ainda que seus inimigos os levem para o exílio, ordenarei que a espada os mate ali. Estou decidido a trazer calamidade sobre eles e não o bem. O soberano Senhor dos exércitos toca a terra e ela se derrete, e todos que nela habitam lamentam. A terra se levanta como o Nilo, o rio do Egito, na época das enchentes, e depois afunda. O Senhor constrói sua casa até os céus, estabelece seus alicerces sobre a terra. Ele tira a água dos oceanos e a derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Acaso vocês, israelitas, são mais importantes para mim que os etíopes? Diz o Senhor: tirei Israel do Egito, mas também tirei os filisteus de Creta e os sírios de Quir. Eu, o Senhor soberano, vigio a nação pecaminosa de Israel. Eu a varrerei da face da terra, mas jamais destruirei por completo o povo de Israel, diz o Senhor. Pois darei ordens e sacudirei Israel com as outras nações, como trigo é sacudido na peneira, mas nenhum grão se perderá. Todos os pecadores, porém, morrerão pela espada. Todos que dizem: nenhuma calamidade virá sobre nós. Naquele dia restaurarei a tenda caída de Davi, consertarei seus muros quebrados, das ruínas a reconstruirei. E restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido que o povo não dará conta de colhê-los. Vinho doce gotejará das videiras,
no alto das colinas de Israel. Trarei meu povo exilado de Israel de volta de terras distantes, e eles reconstruirão as cidades destruídas e voltarão a morar nelas. Plantarão vinhedos e jardins, comerão de suas colheitas e beberão de seu vinho. Eu os plantarei firmemente ali, em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, seu Deus. Restaurarei a tenda de Davi. O Senhor se levanta junto ao altar, sua voz faz tremer os alicerces do lugar. Ninguém pode fugir do seu poder. Ele é soberano, faz a terra estremecer. Mesmo que subam aos céus, Ele os fará descer. Mesmo que se escondam no mar, lá os vai trazer. Mas o seu povo jamais será destruído, pois o Senhor prometeu será sempre proteger.